Comemoraram cedo demais. Olha o que está acontecendo agora. Os Estados Unidos tirou os 10% da tarifa que inicialmente tinha colocado ao Brasil. Os 40%, que é a tarifa Moraes, continua, né? Mas a Globo está tentando convencer a sociedade brasileira, tirar o Trump se dobra e tira a tarifa sobre o Brasil tal. Os 10%. Aquela PL da Globo, que o Marmota, sujeito que peido furado no vale, acabou aprovando, taxando as grandes, né, plataformas de streaming como Netflix, Amazon, a Disney e tantas outras, pode acabar trazendo uma Magnitsky pro Lula, porque tem uma investigação rigorosa acontecendo, tantos fatos, na seção 301. O Lula tá numa armadilha assim, gente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque o Trump sabe que ele é o chefe de tudo, chefe de Maduro, chefe do Petro, chefe do cara lá de Cuba hoje, chefe do cara da Nicarágua, o chefe do Foro de São Paulo. O Trump tá amassando pá. Eu vou mostrar declarações de republicanos, deputados, senadores dos Estados Unidos, em pleno sabadão, o Lula sendo amassado. Vem comigo. Vídeo tá espetacular. Solta o dedinho no like, compartilha muito. Compartilhar, o pessoal às vezes pergunta, gente, pega o link aí do vídeo, joga naqueles grupos de WhatsApp. Sabe aqueles grupos de WhatsApp? Pega o link e joga lá dentro. Dá uma força muito grande. Pode jogar no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram. Dá uma força danada e já aproveita e vem fazer parte do nosso time. Quero mostrar aqui pra vocês o Slim Fair, tá? Me ajudou a perder 18 quilos. Eu acho que eu perdi até mais. Eu vou na farmácia amanhã de manhã, eu gosto de pesar de manhã, né? Então eu peso sempre o horário. Já faz mais ou menos, acho que uns 25 dias que eu não peso. Perdi 18 quilos da última vez que eu pesei. O Slim serve, meus amigos, pra gente poder queimar a gordura. Então, às vezes, a gente tá com um problema de sobrepeso, fazer regime sozinho, por conta, é muito difícil. Tem sempre aquele efeito sanfona. A gente emagrece um pouquinho, depois engorda tudo de novo. Com o Slim, não. É super simples, ó. Tem o frasquinho aqui, né, o sachêzinho. Vem vários aqui nessa caixinha aqui para você fazer o tratamento. Colocou na água, olha só. Vou mostrar aqui para todos. Às vezes o pessoal pergunta, mostra como que faz, Fabiano, aqui, ó. Colocou aqui, é um pozinho, é como se fosse, né, como fala, aquele Zeno, né, mas só para vocês terem uma ideia, efervescente, por isso que eu tô falando. Você mexeu aqui e tal, tem um gostinho de suco de laranja, é uma delícia, ó. Muito bom mesmo. E queima gordura pra dedéu. Eu fui prova disso. Por isso que eu tô usando aqui e eu coloquei à disposição no canal. Deixei para fazer aqui para mostrar para vocês. Ó, é uma delícia. É uma delícia, muito refrescante. Parece um suco de laranja, sabe? Aquele suco Tang, mais gostoso até. E ajuda mesmo. Porque às vezes a gente faz aquela refeição gordurosa, né? E a gente acaba engordando um pouquinho, principalmente no final de semana, né, meus amigos? Então ajuda muito, ó. Slim Ferv me ajudou a perder 18 quilos, vai ajudar vocês também com toda certeza, tá? O link tá aqui logo abaixo para quem quiser ter a oportunidade de emagrecer com saúde. Nada dessas injeção de enfiar aqui, enfia ali, coisa louca, né? Trazendo risco à saúde, realmente não vale a pena. Slim Ferv, grande produto aí para emagrecer. Olha aqui, ó. É inacreditável, né? A imprensa sendo a imprensa, principalmente a Globo. Dos 3 maiores jornais do país, que obviamente quase ninguém mais lê, né? Isso aqui. A Globo, olha a capa da Globo. Trump recua, reduz taxas da carne, café e frutas, para dar a sensação, olha, o Trump recuou. Mas a Folha de São Paulo já traz a verdade aqui, por incrível que pareça. Trump anula a taxa de 10% do café e a carne. 40% sobre o Brasil continua. Os 40% é aquela taxa extra, taxa Moraes. Foi o Moraes, as atitudes dele, a ditadura que nós estamos passando aqui no Brasil, que fez o Trump taxar em 40%. Estava 50%, tirou 10%, ficou 40%.
países como a Argentina ficou zerado. Tal. O Estadão também. Estados Unidos cortam taxa sobre café, fruta e carne, mas Brasil segue sob tarifaço. O Cláudio Dantas escreveu aqui, né, o fator. Esse pelego. Isso aqui é uma indecência, né? Eu vou mostrar aqui para vocês. A reunião foi super fria. O Marco Rubio detesta o Lula, detesta esse sujeito aqui, detesta todos os elementos, porque ele é filho de imigrante cubano, né? E ele sabe o que passar na mão desses perversos aí do Foro de São Paulo. O governo dos Estados Unidos anunciou a redução de tarifas para uma série de produtos estrangeiros, mas o Brasil continua sujeito à cobrança de 40% na entrada de suas mercadorias. A retirada da sobretaxa de apenas 10% mantém o país entre os mais tarifados do mundo. O Estadão aqui, ó, 40% continua. Nem o Estadão tá deixando de colocar a verdade. O Estadão. O Lorival Santana coloca e mostra como foi, eu vou colocar só o áudio, como foi a reunião entre Marco Rubio e o pelego Mauro Vieira. Perde competitividade, provavelmente, né, em relação a outros produtos a outros países que ficam isentos, né, ficam isentos de sobretaxas, bem entendido, né. Então, acho que é preciso entender isso, entender que o Trump e o governo Trump não abdicam, como a gente sempre disse aqui, de certos objetivos políticos, né, entre eles a questão das big techs, essa questão desse projeto de lei do governo brasileiro de trazer, de criar uma superintendência do CAD para fiscalizar as big techs. É a agência da concorrência. É motivo de enorme frustração no governo americano, e a reunião entre Marco Rubio e Mauro Vieira foi ruim, uma reunião fria, superficial, em que o Marco Rubio demonstrou essa frustração em relação às questões. E é fato. Por quê? Teve essa PL aqui, né, que eles votaram a PL da Globo, né, esses nefastos aqui que acabaram aprovando esse projeto para poder trazer mais dinheiro para a Globo, mais censura também. Né? PL de um senador do PL. Portanto, não dá para dizer que a matéria não deve ser discutida. Por outro lado, presidente... Como orienta o PL, deputado Domingos Sávio? O PL orienta a favor... Presidente, essa matéria... Aquela PL do streaming, né, que o Lula, que é a PL da Globo, acaba de ser aprovado, taxando Netflix, Prime Video, HBO e outras plataformas para bancar a nova Rouanet do streaming. Para bancar artista pelego, artista que não faz sucesso e acha que a gente tem que sustentar esses elementos. É um absurdo, um esculacho. Tá bom. Só que acontece que os Estados Unidos estão atentos a tudo, né? Então os caras vão querer taxar nossas empresas? O Google, Meta, todas essas plataformas? Vai querer taxar? Beleza, beleza. Olha aqui que a Ana Paula fala da seção 301 que está tendo uma investigação rigorosa. O Trump está fazendo a mesma coisa hoje aqui com o Brasil na questão comercial, o que está fazendo com a Venezuela. O quê? Ele cercou por todos os lados. Ele não quer ter 1, 2, 3 motivos aí para a hora que ele tomar as decisões, né, ter uma carta na manga apenas. Ele quer ter várias, ele quer ter um leque. Isso é evidente. A seção 301, olha só, não só com o caso da Odebrecht, mas também com a seção 301, os problemas do Brasil ainda podem piorar muito. Não apenas no governo Trump, reabrindo o caso Odebrecht na seção 301. Tem o caso Odebrecht também, que os Estados Unidos podem abrir. Fabiano, mas por que eles não fazem isso agora? Gente, deixa eu explicar aqui para vocês. Daqui até o processo eleitoral ainda tem um bom tempo. Não adianta o Trump, por exemplo, abrir o leque de opções que ele tem agora, nós nem acabamos o ano ainda. Porque vocês sabem muito bem como são esses perversos. Tudo que está acontecendo. Por exemplo, olha esse consórcio PT, Globo e STF. Esses caras não estão para brincadeira. O Trump apertar o pé agora, os caras vão fazer tudo de ruim contra o presidente Bolsonaro. Os caras não vão ter dó. Não são pessoas igual a você, igual o círculo de amigos que a gente conhece. Pessoas que têm compaixão, pessoas que sabem que essas atitudes que eles estão tomando, né, são de pessoas ruins, pessoas perversas. E eles vão querer fazer de tudo para descontar no presidente Bolsonaro, que é um refém político. Tanto no presidente Bolsonaro, também com os presos políticos aqui do Brasil.
que são reféns dessa ditadura. São reféns. Então o Trump está fazendo tudo para poder agir no momento certo, na hora certa, e muita coisa acontece. A política é como nuvem, eles dizem. Né? A situação está de um jeito hoje, amanhã está de outra, completamente diferente. Alguns dias atrás não estava com a Aécio se gabando que o Lula já não precisava mais nem concorrer, porque ele já tinha... Ninguém precisava concorrer com o Lula, que ele já tinha ganho. O Quaest tá dobrando as pernas aí, porque viu que até o Instituto de Pesquisa não tem como mentir, enganar mais. Não tem como. Olha essa sessão 301 que a Ana Paula fala. Daniel, olha, é impressionante, eu já falei isso aqui, mas eu repito. Essa segunda administração de Donald Trump é um rolo compressor. Nós estamos 10 meses, né, quase 10 meses ainda dentro dessa administração, e todos os dias nós acordamos aqui, é um rolo compressor contra cartéis, contra corrupção, contra fentanil, contra drogas e contra violador de direitos humanos, e aqui os problemas internos também. É impressionante, a gente não consegue respirar, como eles, né, têm falado aqui, promessas feitas, promessas cumpridas. Eu só queria deixar aqui 2 pontos. Um é que os problemas do Brasil ainda podem piorar e muito, não apenas o governo Trump reabrindo o caso da Odebrecht aqui nos Estados Unidos, mas com a sessão 301, e aí nós podemos ter algumas expectativas e também oportunidades de cruzar algumas coisas com a sessão 301, a investigação, que essa não tem data para fechar, com a Odebrecht. E só para lembrar mais uma... Tá aí bem claro, dá nítido. Revista Oeste, baita reportagem, né? Esse time de peso deles aí é maravilhoso. Ana Paula, fantástica aqui, ó. Sessão 301, todo mundo falando aqui. E aí, ó, olha o que coloca o republicano. O portal Santiago Daily News, que é um portal internacional, colocou: iniciar uma investigação na sessão 301 contra o Brasil poderia descobrir, por exemplo, se o Brasil transferiu fundos para o Hamas por meio da Itaipu Binacional. E tudo isso em pleno sabadão, tá? Olha o que o Scott Fitzgerald, né, congressista americano, colocou. Fiquei chocado ao saber que o Brasil, em meio a negociações comerciais com os Estados Unidos, estão acelerando a tramitação de um projeto de lei semelhante ao POTUS, que visa empresas americanas. Apoio a firme posição do Brasil contra essas regulamentações prejudiciais aos mercados digitais em todo o mundo e trabalharei com o governo para responder a esse desenvolvimento. Exorto o Brasil a rejeitar essa abordagem fracassada da União Europeia, que prejudica a inovação e vai minar ainda mais a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Gente, por mais que a Globo, a Natuza Neri estava eufórica, mentindo barbaramente, que tirou as tarifas. O Trump tirou os 10%. Os 40% continuam. Como que eles mentem para poder tentar abafar os escândalos de Lula? Cara, um dia isso vai acabar. Não tem como a gente pensar numa situação onde a Globo não seja punida. Não tem como. Vai chegar o nosso dia. Vai chegar o nosso dia. Bolsonaro vai voltar à presidência desse país. Eu garanto para vocês, o Xandão não é mais poderoso do que o Trump. Ele só tá fazendo essas coisas aí porque o Trump ainda não acelerou o pé. Porque tem pessoas inocentes como reféns. Acreditem em mim, eu tô falando para vocês. Aqui, olha a situação. O advogado, esse advogado, ele é internacional, né? Ele trabalha nos Estados Unidos, e ele coloca essa possibilidade em todos esses casos. Não só o Lula, a Dilma também pode ser sancionada e tomar uma Magnífica na cara. Olha Uma só. notícia da semana passada pode ressuscitar a Lava Jato aqui nos Estados Unidos, colocando na mira novamente a cúpula do PT. Será que Lula e Dilma poderão ser sancionados com a Lei Magnitsky? Hoje nosso objetivo é entender isso um pouco melhor. Eduardo Martin, alinhado à agenda Trump de revisar supostos abusos em agências federais, está investigando indícios de instrumentalização política durante governos democratas. E agora ele está olhando para o acordo da Odebrecht supervisionado por Andrew Weissmann. Weissmann é um procurador experiente que está ligado a investigações contra Trump. E foi ele quem supervisionou o acordo da Odebrecht em 2016. 2016 era o último ano do governo de Barack Obama, que naquela época tinha uma excelente relação com o Brasil, chegando inclusive a visitar o Brasil em uma visita oficial a convite do presidente Lula à época. Em 2016, a operação do Lava Jato estava no auge no Brasil, Sérgio Moro era herói nacional, e de repente fecha-se um acordo bilionário com a Odebrecht, que segundo Martin, omite informações cruciais que pode ser lido como brecha para a sinalização política atual. Agora, presta atenção nesse dado oficial que consta no próprio acordo do Departamento de Justiça. A Odebrecht pagou 788
1,8 milhões de dólares em propinas documentadas em 12 países diferentes. Esses subornos garantiram contratos fraudulentos de mais de 3 bilhões de dólares. Mas aqui está o detalhe que o marketing está questionando. O acordo não detalha quais contratos forem superfaturados, não identifica quem recebeu propinas em cada país, não permite que as vítimas busquem reparação. É como se alguém confessasse ter roubado 3 bilhões, mas o acordo não dissesse de quem roubou. Não parece estranho? Se o Departamento de Justiça avançar para uma abertura hipotética do caso Odebrecht, ainda em fase preliminar, 3 coisas poderiam ocorrer. Primeiro, a Odebrecht pode enfrentar novas multas de centenas de milhões de dólares. A empresa já está fragilizada financeiramente, novas penalidades poderiam destruí-la completamente. Segundo, delações anuladas no Brasil pelo STF poderiam ser reavaliadas nos Estados Unidos, porque as decisões de tribunais brasileiros não vinculam as autoridades americanas. O Departamento de Justiça pode simplesmente ignorar o que o Dias Toffoli decidiu no Brasil. E terceiro, e este é o mais explosivo, o Departamento de Justiça pode usar essas delações como base hipotética para sanções individuais sobre a Lei Magnitsky. Cada político brasileiro citado nas 77 delações vira alvo potencial em um cenário de escalada da tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Entende agora o que está acontecendo? 77 políticos, que nem ele citou aí, envolvidos aí no caso Odebrecht, só do caso Odebrecht, fora a seção 301, fora as outras barbaridades morais e tal. 77 políticos podem ser enquadrados na lei Magnitsky, entre eles Lula e Dilma, porque eles são os pais de toda essa corrupção que foi causada. O Toffoli tirou investigação até da corrupta que a gente bancou para quase R$500 milhão para a gente trazer aquela sujeita criminosa aqui para o país, lá do Peru. A justiça peruana condenou ela a 15 anos de cadeia, o Lula trouxe ela para cá. Imagina o Bolsonaro fazendo algo parecido, isso com pessoa inocente, lógico, Bolsonaro seria com pessoa inocente. A mídia cairia de pau. Agora nós estamos vendo essa possibilidade. Vocês imaginam, 77 políticos, se os Estados Unidos quiser, pum, aperta o pé, pá, amassa tudo. 77 políticos só no caso Odebrecht, sancionados com a Lei Magnitsky. 77. Ainda tem a seção 301, tem as barbaridades de Moraes, tem essa questão das empresas americanas que o Lula, né, bancou com emenda PIX aí para poder taxar elas, para poder fazer uma espécie de censura aqui. Rapaz, ainda tá apenas no começo, tá? Solta o dedinho no like, maceta o dedinho no like, ainda tem mais 3 anos de Trump. 3. O ano que vem que o bicho vai pegar de verdade, vai? Pode ter certeza. Vem fazer parte da nossa família, tem muita notícia e informação aqui e daqui a pouco a gente tá de volta.